Meu Deus do céu, será que o Novo vai usar agora o fundo partidário? Vai usar dinheiro público? O que está acontecendo aqui? Pois é, saiu uma matéria de ataque super canalha no Estadão falando sobre isso, mas de fato certas mudanças e profissionalização estão acontecendo dentro do Novo e precisa começar a quebrar certa lógica na cabeça de muitos filiados que existe. Eu entendo de onde veio, mas a gente precisa entender que agora já não faz mais muito sentido. Vamos lá. Ontem de manhã saiu uma peça de ataque no Estadão. Notem, não é uma matéria, não é uma peça jornalística, ela tem erros fatuais claros ali que foram apontados e os caras basicamente se recusaram a conferir, a resolver. E é uma peça de ataque de um jornalista, não é um jornalista, é um militante genérico qualquer, que é notório por atacar. Então, assim, vocês têm que aprender a separar peça, série e jornalismo de canalha e tratar de acordo, ok? No caso, nós temos um canalha, não mais do que isso. Isso aconteceu e era uma peça de ataque com erros ali dentro, mas para tentar dizer que agora o Novo vai usar fundão ou usar fundo partidário, essas coisas. E assim, o que na verdade vai acontecer é a proposta de ter uma convenção, e quase todos os diretórios estaduais estão a favor disso, para usar os rendimentos do fundo partidário. Então não é fundão eleitoral, é rendimentos do fundo partidário para a operação do partido. Por quê? Porque, vamos lá, a frase que eu quero que fique na cabeça de vocês no fim desse vídeo aqui para sempre é: você não vai mudar o mundo no seu tempo livre. Isso não vai acontecer. Existem centenas de milhares de pessoas que trabalham para governo federal, estadual e municipal, e para mídia, e dentro de universidades, e dentro de vários outros lugares, cujo trabalho é quase exclusivamente garantir que tudo continue a mesma porcaria que é hoje. O trabalho deles é consistentemente, constantemente, todos os dias, segunda a sexta-feira, muitas vezes no fim de semana, garantir que esse Brasil vai continuar essa porcaria, e eles vão continuar ganhando com isso, e você vai continuar pagando essa história. Você não vai vencer esses caras no seu tempo livre. Por mais que seja fofo a ideia de ter voluntariado, de ter pessoas se unindo, a não ser que você se torne um profissional em combater esses seres humanos absolutamente desprezíveis e você seja excelente no seu trabalho, porque se a gente tiver, tipo, 10 mil desses, esses caras têm, tipo, 500 mil, a gente ainda tem que valer 50 para 1, a não ser que você se torne um profissional e seja bom nisso, nós vamos perder para sempre. Fim. Essa é a realidade do mundo, ok? E a outra coisa que aconteceu é o seguinte: você precisa profissionalizar um partido. Isso é uma coisa que eu tava falando faz tempo, que eu falei no meu vídeo depois da grande derrota que foi lá a eleição de 2022, né? No dia seguinte eu só tenho um vídeo falando sobre isso. Você tem que profissionalizar. Você tem que ter dirigentes em nível federal, estadual e possivelmente municipal em várias cidades, que são pagos para fazer isso. Por quê? Porque isso é um puta de um trampo, difícil pra caramba, e para você ter pessoas boas que conseguem fazer isso, você vai ter que pagar os caras. Isso é uma coisa, inclusive, que tá meio jogada na matéria. É só pagar dirigentes, porque faz parecer que é só: não, vamos pagar o pessoal agora sim e toca. Mano, você tem o partido da meta, o partido da cobrança, o partido de encher o saco do filiado e do mandatário, e você acha que só vai, tipo, dar dinheiro pros caras e acabou? Não, cara. Isso aqui é trabalho sério, com meta, com objetivo, com programa. E uma coisa que eu acho que muita gente não se toca é o quanto vai de tempo nisso e o quanto vai de trabalho nisso. Cara, eu fiz uma conta assim, bobinha. E eu não gosto de carteirar muito, mas eu acho que nesse caso é necessário, porque eu acho que isso vai rolar. Esse vídeo vai circular entre vários filiados do Novo, várias pessoas que não conhecem. Assim, a gente já trabalhou de mais de 100 campanhas, eu já trabalhei ajudando DS, DMs e já trabalhei ajudando DN algumas vezes, tipo, de organização, fazer campanhas, etc. Eu sou filiado, né? Vamos tentar apoiar. A gente já trabalhou em relações governamentais, auditoria, produção legislativa e várias outras coisas dentro do Gabinete Liberdade ou em outras coisas que a gente já fez em nível municipal, estadual e federal, com várias vitórias ao longo dos últimos anos. Então, assim, eu tenho bastante experiência nisso, de o que é fazer política, de o que é conversar com gente o tempo todo, tá montando coisa, do que é rodar operação de inteligência, do que é rodar para aprovar alguma coisa. Então, essa conta aqui que eu fiz, assim, é meio minha jogada, mas é da minha experiência. Digamos que você tem um diretório municipal e ele quer rodar 20 candidatos numa cidade. Então eu não estou falando São Paulo, que é 56 candidatos. 20 candidatos numa cidade de médio porte, tá? Você quer rodar 20 candidatos. Então você vai ter que conversar com umas 100 pessoas para convencer todo mundo. Fora isso, vamos imaginar assim que cada uma dessas 100 pessoas ao longo de um ano vai dar 4 horas de trabalho cada uma. Ok? Entre conversar, ir atrás, descobrir o cara, convencer, tal, sim, não, alguns vão dar mais, alguns vão dar menos. 4 por pessoa para você terminar com uma chapa de 20, 25 pessoas. Vai. 400 horas por ano. Você vai ter 400 reuniões de mais ou menos uma hora com pessoas ao longo do ano. Então, pô, conversar com o prefeito, conversar com não sei o quê, com o candidato, com o diretório, com
um doador e tal. 400 reuniões é pouco? Não, acho que tá dentro. Eu fiz uma conta mais ou menos de o que eu faço por dia. Isso aqui tá bem abaixo. Você vai organizar 12 eventos, um por mês, no ano, e cada um deles vai levar 10 horas para organizar. Então, entre erguer fundos, organizar, contratar todo mundo, executar, a limpeza depois, todas essas coisas assim, você vai fazer 2 horas de gestão por semana. Então é conversar assim, com quem trabalha contigo, tua equipe e tudo mais. Isso aqui, se você somar toda essa carga horária no ano e dividir por semana, se você, um ano tem 52 semanas, vamos tirar 2, dizer que você está de férias, são 50 semanas, isso aqui é um trabalho de 24 horas por semana. Isso aqui é um trabalho part-time. Para você ter uma pessoa com boas habilidades sociais, políticas, oratória, liderança, organização, etc., que pode dedicar metade do seu tempo para isso, para fazer um impacto numa cidade de, 20 vereadores, eu sei, uma cidade de uns 200, 300 mil habitantes, eu devia ter visto isso antes. Uma cidade de médio porte. Cara, quanto que ganha uma pessoa dessas? Esse cara tem metade do dia dele de tempo livre puramente para dedicar ao partido? Não. Paga o cara. Se você não tiver um cara profissional desses, você não vai ter essa chapa. Se você não tiver essa chapa, se você não tiver essa mobilização do partido, e aqui eu tô pensando um cara, tá? Eu tô pensando eu não tô pensando depois quem que mais que vai ser do diretório, quem que vai ser a comunicação, eu tô pensando uma pessoa. Eu tô bem humilde aqui nessa operação. Se você não tiver isso, você não vai ter a chapa, você não vai ter os vereadores, você não vai ter a operação, você nunca vai ter essa presença, você nunca irá mudar o mundo. Fim. Se alguém quer disputar isso, volta e revê a minha explicação. Eu não sei mais o que dizer para uma pessoa dessas. E assim, mas a gente queria ter voluntários. Esse cara é milionário? Se ele for multimilionário, ele vai ter esse tempo para dedicar a isso e tudo mais. Senão, não. Isso aqui eu tô falando assim, um diretório municipal, tá? Vamos pensar um diretório estadual. Porra, quero trazer um prefeito aqui pro partido, aproximar o cara, quem sabe tudo mais. Tem que atravessar o estado para ir lá falar com o cara. Só pra você ir lá falar com ele vai custar uns 600, 800 pila de gasolina, hotel, tempo seu, pá. Se você ganhar bem, vai subir, né, esse tempo. Isso aí é pra um diretório municipal. E os caras tiram isso do bolso. Para um diretório estadual, aliás, os caras tiram isso do bolso hoje. E isso limita operações. O fato é isso, limita operações. E se a gente quiser ter pessoas para treinar os candidatos, vivem reclamando disso, candidatos, né? Pô, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como montar e tudo mais. Então você precisa de gente para treinar candidatos, você precisa de gente para treinar coordenadores de campanha, você precisa de gente para treinar e dar apoio aos diretórios, de como eles vão fazer isso. Isso não vai acontecer de graça no seu tempo livre. Precisa pagar os caras. E isso é uma realidade de um partido. E isso fica caro rápido. As pessoas estão olhando os valores e falando, porra, mas como é que, cara... Primeiro, diretórios municipais vai precisar de contador, advogado, muitas vezes localização, às vezes alguma coisa assim de internet, uma coisa assim. Quando você soma todas essas contas, mais o custo todo de operação, mais todas as taxas e tudo mais, cara, isso aqui explode rápido. Todo mundo que já organizou uma campanha básica sabe que tu estoura 20 mil, assim, você nem sabe, bicho. Você, pô, mas eu só comprei os bagulhetes aqui, contratei 2 caras, 20 pau. E essa profissionalização é absolutamente fundamental se a gente quer fazer uma mudança nesse país. Eu acho que isso não tem muita discussão. O problema é, vamos pagar isso como? E o problema é que o Amoedo destruiu a imagem pública do Novo, fazendo um monte de posicionamentos malucos. Ontem ele tava com um tweet de desarmamento, mano. Tipo... Em vários interiores por aí, tem gente que acha que o Novo é um partido de esquerda, cara. A Adimplência subiu, isso afastou um monte de gente, existe uma puta confusão no ar, faturamento caiu, isso é um problema, precisa restaurar essa imagem, precisa refazer muita coisa. Eu tô, inclusive, começando agora a gravar reels no meu Instagram com a camiseta do Novo e tudo mais. Tem gente que xinga, tem gente, mas eu falo, cara, precisa restaurar essa imagem, precisa voltar, precisa deixar claro para as pessoas que isso aqui é um partido de direita liberal, que é um partido de oposição ao Lula, que tá aqui para defender você, e a gente precisa fazer isso, restaurar essa imagem. Vai ser um puta trampo, vai ser uma puta desgraça, é muito difícil fazer isso. Mas precisa ser feito e não existe hoje o financiamento de dentro do partido para fazer isso. Aí você tem 2 opções, fecha, né, ou vamos tentar usar o que tem aqui, os rendimentos do fundo partidário. Dá quanto? Em torno de, grosseiramente falando, 700 mil a 1 milhão por mês. Dá para operar com isso? Dá para restaurar a imagem do partido? Dá. Eu não gosto. Tá bom. Tu pode desfiliar e ir para qualquer outro partido que usa fundão, e daí melhorou, né? Ou você pode ficar no sofá puto e esperar que o mundo mude de alguma forma mágica que eu ainda não entendi exatamente qual é. Essas são as opções na nossa frente, sabe? É meio que tipo o debate Bolsonaro-Lula. Você gosta do Bolsonaro? Não.
claramente, quer dizer, para alguns não, né? Aí a gente lamenta, ou pede internação psiquiátrica. Mas claramente existia um menos pior. Você só tem duas opções. Fazer o quê? A opção é fechar. É lamentável? É. A opção é fechar. Existe isso. E é interessante também ver, assim, que os próprios doadores, isso já é público até, assim, sabe? Eu não tô falando nada, assim, segredo e tudo mais. Isso é público. Os próprios doadores falando, cara, vocês têm uma puta grana no caixa. Que, inclusive, esses doadores são galera de maior patrimônio. Basicamente, é o imposto que eu já paguei. Vocês já estão com, tipo, o meu dinheiro no caixa aí, de imposto. Usa. Eu não vou doar. Por quê? Porque vocês têm todo esse negócio aqui, vocês não querem ser competitivo, pô. Então, assim, não tem nem doadores querendo fazer isso. Isso é uma das consequências do fundão eleitoral e do fundo partidário, que virtualmente zerou o mercado de doações privadas, porque quem tá doando fala, cara, sei lá, usa esse negócio, eu não me importo. Quando você tem a enorme massa falando isso, você fala, cara, beleza, a gente tentou fazer um negócio diferente aqui, de não usar essas coisas aqui e tal. E, assim, a mensagem da sociedade foi, foda-se. Foda-se. Vai insistir num ponto, assim, que basicamente leva você à inexistência por sendo que a grande massa das pessoas está falando, cara, eu não me importo? Sério? E você vai deixar de profissionalizar e basicamente deixar de existir só por causa disso? E aí eu até vi alguns filiados falando assim, mas o que eu vou falar agora? Poxa, como candidato eu falava disso e tudo mais. O que eu vou ter de ponto para conversar com as pessoas agora? Sei lá, que a gente é o único partido na prática de direita liberal confiável no país, que é a oposição ao Lula, que tem os melhores gestores do Brasil, que são o Falcão, o Adriano e o Zema, que inverteu um estado que estava falindo para fazer o estado voar, que tem o Adriano voando lá, que tem um monte de propostas legais, tipo a Adriana, que conseguiu aprovar a telemedicina, que agora está conseguindo levar a telemedicina para o interior, ou o novo marco de startups, ou de regularização fundiária, que veio também com uma forte empurrada do novo, essas coisas. Sei lá, fala disso. A lista é longa, entendeu? Não é como se a gente ficou sem assunto. Tem um monte de coisas boas pra gente falar ali, e a galera já deixou claro que vocês não se importam com essa história de usar isso. E assim, é usar um rendimento de um fundo. E eu acho legal, porque, assim, teve até gente que falou assim, usa o fundo inteiro. Eu falei, não, cara, é legal você ter o negócio lá e usar só o rendimento, porque aí você tem um endowment. Eu acho esse sistema legal. Você não ataca o principal, você só usa o rendimento. Então você tem um certinho ali, que você não usa receita extraordinária para despesa corrente, né? E eu meio que considero isso uma receita extraordinária, porque pode acabar a qualquer momento, né? Mas você tem lá a grana, beleza. E tá bom, abriu espaço para devolver. Tá bom, devolve. Acho que aí ficaria uma situação legal. Ok, agora sim, isso existe? Não. E o fato é que isso está acontecendo. E outro fato também, falando da minha experiência de ativismo legislativo e tudo mais, isso aqui eu vou puxar até um negócio que o Bruno Souza falou. Falou, mano, uma emenda que eu fiz em reforma previdenciária lá, né, quando ele era deputado estadual em Santa Catarina, economizou 30 bilha. 30 bi. Uma emenda. Isso é impacto. Qual é o multiplicador de efetividade? Sabe, porque qual que era a oposição original a esses gastos malucos? É que assim, cara, é inútil, né? A maior parte dos deputados, dos vereadores, dos senadores, etc., tem uma legião de carguetes ali, a metade da torcida do Flamengo, que não faz nada. Que é inútil. Sendo que e não é nem só o assessor, o próprio mandatário é um inútil, muitas vezes. Você fala, cara, isso aqui não está sendo servido para nada. Você tem gastos malucos com coisas completamente irresponsáveis, com coisas que não dão nenhum retorno. E começou com um protesto desse. Agora a gente precisa refinar a coisa para pensar assim, a gente não está falando de fazer ou não fazer, está falando de retorno. Quer ver um exemplo? O próprio Bruno Souza, eu conheço o mandato dele mais próximo, porque é meu amigo e tal, então mais próximo do mandato dele. Ele fez todo um programa de fiscalização em Santa Catarina que conseguiu dar seguimento ou evitar gastos, etc., evitar desperdícios e tudo mais, na ordem de 400 milhões de reais. Eu não sei exatamente quanto a equipe dele que fazia isso custava, mas eu acho que era em torno de 400 mil ano. Então o retorno dele foi de 1000 vezes, só que foi ao longo de 4 anos, né? Então foi um retorno divide por 4, 250 vezes, né, de cada real gasto ali nessa parte de equipe para fazer esse monitoramento. Cada R$1 deu 250 de retorno. Era melhor não fazer? A gente tem que começar a fazer essa conta.
Porque assim, eu entendo a ideia de, e eu acho muito legal a ideia de, pô, vamos cortar gastos, vamos cortar assessores e tudo mais, porque tem muita coisa que é inútil. Agora, vamos pensar aqui um caso, por exemplo, nunca, assim, essas pessoas que eu tô citando e tudo mais, não é combinado e tudo mais, elas nem sabem, então, vamos pegar o Léo Siqueira aqui em São Paulo, né, figura deputado aqui em São Paulo, deputado estadual, ele tá sozinho. E ele vai ter que fiscalizar o governo do estado, vai ter que fiscalizar várias coisas de obras, fazer auditorias e tudo mais. Faz sentido forçar que ele tenha menos assessores para então parar o trabalho de um único deputado estadual do novo do estado de São Paulo? E se ele conseguir mostrar assim, pô, cara, eu quero fazer um programa aqui que vai custar isso aqui, vai ter que usar esses assessores aqui a mais, mas a minha estimativa é que vai dar um retorno em cortes de gastos e economia de dinheiro público de 500 a 2.000 vezes. Posso fazer? É sério que tem gente que falaria não? É sério? Não, porque vai usar mais assessores que a cota, tem que cortar 50%. Mas eu só quero colocar 2 a mais aqui, vai economizar, tipo, sei lá, tô inventando aqui, 2 bilhões. Não. Sério? Então a gente tem que começar a pensar assim em termos de retorno para a sociedade. O fato é que o mundo é a merda que ele é. Você ficar puto com isso só vai fazer com que ele seja uma merda e você tá puto, agora você vai passar mal, né? O fato é que esse fundo partidário existe. Tá, o rendimento existe. Te pode devolver pros filhos da mãe, deixar lá quieto, fechar o partido. É uma alternativa. A gente pode falar, cara, tá, vai pegar aí 1 milhão por mês de rendimentos disso e usar para operar o partido, e isso aqui pode ter um impacto de... Você contar vereadores eleitos em 2024, da minha experiência assessorando vereadores, a gente tem mais de 30 que a gente trabalha aqui dentro do Gabinete de Liberdade, o impacto de alguns... Assim, se for meu pai, assim, um impacto de alguns bilhões. Eu diria que ao longo dos mandatos de 2024, de 2024 e 2028, seria um impacto na casa de alguns dezenas de bilhões. Eu quero concorrer ao vereador aqui por São Paulo, eu acho que sozinho eu boto alguns bilhões nessa conta aí, porque é São Paulo, né? Então... é uma ordem de magnitude de o quê? 1.000 a 10.000 vezes de retorno que a gente está entregando para os brasileiros. Se a gente parasse as pessoas na rua e perguntassem, cara, você tá ok com eu usar esse dinheiro aqui do fundo eleitoral e tal, para eu te dar um retorno de 1.000 a 10.000 vezes de economia ou de melhoria na sua vida? Alguém falaria não? Todo mundo que já abriu uma empresa, que já tentou vender um produto, sabe o que é isso, né? Você começa com um conceito, você faz uma leitura do mercado e você chega a um produto, a um serviço e você começa a vender. Ao longo do passar dos anos, os seus clientes vão te informando, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, e você vai modificando, é a vida. Ninguém está vendendo o mesmo produto ou serviço que estava vendendo 3, 4, 5 anos atrás quando abriu. Isso não existe. Então veio com essa ideia de não vamos usar e tudo mais. Aí os mandatos, né, conforme foram correndo, porque eram pessoas que constituíram um novo que não tinham nenhuma experiência política, os mandatos foram correndo, as pessoas foram ganhando experiência política e falaram, cara, tem coisas aqui que vale a pena. Não adianta a gente economizar essas coisinhas aqui para não conseguir ter toda essa capacidade operacional e toda aquela porcaria lá passa? Faz sentido? Não. Você tem que rever essas coisas. O cortar pelo cortar faz sentido? Não. De via de regra, tem várias coisas boas pra cortar. Sim, tem um monte de coisas que são completamente estúpidas, tipo verba de carta, essas coisas aí. Não, vai se fazer. Agora, assim, vamos deixar de ter um assessor que vai ter um puta impacto aqui só porque tem uma cotinha aqui? Faz sentido isso? Sabe, você precisa começar a repensar essas coisas. E eu acho que faz sentido a gente começar a pensar em retorno. Eu acho que faz sentido, por exemplo, você ter um mecanismo assim de, ó, existe um corte mínimo que tem que ser feito, mas se o parlamentar ali, se o representante legislativo, etc., submeter uma proposta ao partido e demonstrar um projeto sério ali, com metas, etc., de que, pô, vou usar 2 assessores aqui a mais, mas vai ter esse puta retorno aqui, ele pode ser autorizado temporariamente a fazer aquilo, aí, sei lá, 6 meses, um ano depois, você vê. E aí, entregou, não entregou? Não entregou, corta. Entregou, beleza, continua, pô, tá valendo a pena. O saldo é que você está, de fato, reduzindo o impacto do Estado nas pessoas, o impacto do Estado na nossa vida. Eu acho que a gente precisa começar a repensar esses mecanismos. E essa coisa de usar o rendimento do fundo, eu tô tipo, cara, a gente vai ter uma gestão profissional agora, que é básico, que é uma coisa que todos os candidatos reclamavam de não conseguir ter esse apoio e tudo mais, que é uma coisa que causou ausências de chapas por aí, que é uma coisa que causou chapas mais fracas, e que teve prejuízos. Sabe, tipo, por exemplo, a Floripa, a gente perdeu a segunda cadeira de vereador, que era para ser do Gabriel César,
por em torno de 300 votos. Eu não lembro exatamente, mas foi em torno de 300 votos. Se o diretório municipal tivesse profissionalizado e tivesse, ao longo dos últimos 2 anos, mais tempo de encontrar candidatos, existiria esse segundo vereador. E teve uma votação que falhou, que seria uma grande mudança no plano diretor lá, que ia tornar o plano diretor muito mais livre, que ia melhorar muito a vida de todo mundo de Florianópolis, inclusive de outras cidades do entorno também. Ia deixar a cidade melhor, mais segura e tudo mais, falhou por um voto. Então nós tivemos esse prejuízo todo, a sociedade, eu não sei o nome de quem mora em Floripa, eu ia falar floripanos, mas as pessoas que moram em Florianópolis. Tudo isso aconteceu porque, faltou esse caldinho extra aí. Valeu a pena? A gente vai defender essa decisão? Eu acho que são as reflexões que a gente tem para ir para frente, faz parte do processo de profissionalizar o partido, de virar sério, de virar um partido sério, que é o que a gente está descobrindo que precisa fazer agora. Eu acho que esse é o caminho agora. Eu entendo quem é contra, mas assim, depois de toda essa conta, depois de todos esses argumentos, cara, não consigo entender muito quem tá de oposição aí, não. Eu acho que agora a gente precisa também começar a pensar não só nisso, mas também em profissionalização indo pra frente. E eu acho que aí, também para dar uma patada no DN, eu acho que falta uma certa clareza de o que vai ser feito, né? Porque tá sempre falando para as pessoas, vamos usar isso aqui pros dirigentes. Para o quê? Acho que faltou uma certa explicação de assim, quais são os programas no geral, quais são as metas. Porque, por exemplo, agora tem esse negócio de trazer novos mandatários, né? Trouxeram o Falcão, né, que era prefeito, que inclusive ele já era do Novo, aí ele teve que sair porque teve aquela decisão absolutamente insana, indefensável de cortar a Monte Cidade em 2020, mas ele já era do Novo, aí ele saiu, foi pro Podemos, acho que se elegeu, agora voltou pro Novo, que bom. Teve aquela vereadora, acho que Rosana, né, de Paraná, que veio. Existe esse esforço para fazer. Mas eu acho que podia ser mais explicado pros filiados, né? A gente tá procurando vereadores que são muito alinhados, tudo mais, vereadores que já foram até, inclusive, filiados e saíram, e porque tiveram que concorrer outras coisas para trazer de volta, tudo mais. Acho que seria legal explicar esses programas. A gente quer fazer um programa para ajudar a imagem, ou para ir treinar pessoas, tudo mais. Não precisa ter um programa certinho, mas um outline, assim, ideias principais que estão correndo aqui. Eu acho que isso seria mais legal para dar um contexto maior. Mas é que isso é o que já está acontecendo, né? Acho que sua comunicação podia ser um pouco melhor. Mas a ideia é ter esses programas agora de levar a parada a sério. De ter programas sérios, de ter desenvolvimento de partido, que é o que precisa fazer. Por quê? Porque a gente não vai mudar o mundo no nosso tempo livre de uma maneira casual. Esse partido tem que ficar muito mais sério. E está ficando, e eu gosto muito de ver isso. Temos 2 anos aí de uma batalha bem interessante pela frente para recuperar isso, mas 2024 aí tem muita chance de ser um bom resultado nas eleições municipais, que eu acho que é onde a gente consegue também fazer um impacto muito grande para relativamente poucos recursos empregados para conseguir essa eleição. Enfim, por esse vídeo é isso.